25 de abril de 2018, 8 horas e 10 minutos. Profeta Elias, testemunha mártir do Apocalipse, cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. Quero gravar um vídeo nesta manhã de quarta-feira. Quero intitulá-lo de O que é a Bíblia e quem é Deus. Eu vou dar uma prévia dinâmica para deixar um informativo um pouco mais sintetizado para vocês sobre esses assuntos que são relevantes e importantíssimos. O que é a Bíblia e quem é Deus? Eu já falei em outros vídeos, em outros áudios sobre este assunto, mas não coloquei assim com um pouco mais de discurso em cima propriamente dessas informações. Eu falei de outras coisas e dei alguma fala assim sobre esse assunto, mas agora eu quero falar especificamente só em cima desses dois assuntos. O que é a Bíblia para o profeta Elias de Campinas e quem é Deus para o profeta Elias de Campinas. Bom, primeiro eu vou falar o que é a Bíblia para o profeta Elias de Campinas. A Bíblia, há um princípio da revelação. Eu começo a ter a revelação, e a revelação do profeta Elias de Campinas, eu já disse em outro vídeo, em outros áudios, que ela é progressiva. Então, não tem como Deus trazer informação para o profeta, exclusivamente nesse tempo, dessa dispensação que estamos vivendo, de uma vez, porque não vai fazer sentido a revelação, não vai ter como compreender. Então há uma metodologia da parte do Eterno para fazer-nos compreender as revelações e o entendimento das grandezas por véus e filtros que são nos trazidos à nossa frente, e são tirados véus e filtros até que nós compreendemos claramente, como diz algum texto literário da própria Bíblia, fala assim que nós iremos enxergando até que se torne o dia. Mais ou menos isso. Um texto narrativo da Bíblia que fala sobre isso aí. Então o que ocorre? Não foi Deus que mandou fazer essa tal dessa Bíblia. Não foi Deus. Não foi o Eterno que mandou confeccionar a Bíblia. Porém, os deuses pagãos, que são filtro das revelações elevadas que eles têm, eles colocam filtros para que o homem que quer conhecer o Eterno vai se aproximando do Eterno através desses filtros, que são o quê? Mentiras, mitificações, mitologias, alegorias, parábolas e etc. e tal. Então, os deuses pagãos criaram alguns filtros. Entre os filtros que foram criados pelos deuses pagãos estão aí a Bíblia. Então, o que ocorre com a Bíblia? Já que ela é um filtro, tem que haver uma especificação. O que significa este filtro, como que ocorre, que estilo de filtro, que espécie de filtro é esse. Eu vou tentar dar uma prévia para vocês aqui, especificamente. Qual é o filtro que compõe a Bíblia? De que maneira que é esse filtro? Os deuses pagãos, eles administram o astral. São os deuses pagãos que administram o astral e os profetas do Eterno. E os deuses têm uma percepção muito elevada. Eles são na cota de 7 milhões seres atômicos numa pirâmide de 7 milhões dentro de uma hierarquia estrutural do seu plano astral. Esses deuses conseguem captar uma informação, às vezes, antes de chegar ao profeta a informação. Quer um exemplo? Livro de Daniel. Daniel está pedindo para Deus uma revelação lá na Bíblia, e os deuses captam que um anjo vem descendo para trazer a revelação para Daniel e interdita o anjo lá em cima, nos céus da Média e da Pérsia. Bíblia Sagrada. Então, através daquela interdição, o anjo ficou lá 21 dias com os demônios, com os deuses, retido no astral, e a informação não chegou ao profeta. Então, diante desta informação, nós temos uma base de que os deuses pagãos,
captam no astral a informação muitas das vezes antes da informação chegar ao profeta. O profeta pede uma revelação para Deus, quando Deus envia a informação, a revelação, os deuses já sabem antes do profeta. Então é uma coisa complexa. Diante dessas informações, vou passar para vocês o que aconteceu, o que ocorreu para que fosse confeccionada, composta esse tal dessa literatura chamada Bíblia. Os deuses pagãos captaram uma leitura no astral de toda a codificação da obra do Eterno para a humanidade, para o povo do Eterno. Então os deuses fizeram antecipadamente uma leitura de que existe lá no astral, lá com Deus, um Abraão, que existe um Elias, que existe um tal de Jeremias, que existe um tal de Moisés, que existe a lei, qual é a especificação da lei, como que a lei é, como que Deus é, o caráter de Deus, a moralidade de Deus, como que Deus faz, como que Deus vai tratar o seu povo. Então os deuses captaram no astral, através da sua percepção muito elevada, as informações, as nuances do que é a vontade do Eterno, e colocaram e personificaram dentro deste livro, dessa literatura híbrida chamada Bíblia. Mas antes dos deuses criar esta Bíblia, eles criaram diversas lendas, mitologia, lá nas civilizações antigas, e depois vieram recompondo essas lendas, porque essas lendas já falavam dos profetas do Eterno, já falava da obra do Eterno que estava no astral, que os deuses estavam vendo ali a manifestação. Por exemplo, os deuses observaram que tinha um elemento no astral, lá na obra do Eterno, lá na dispensação da 10ª dimensão. Tem alguém lá que tem o nome de Moisés. Esse Moisés, ele é das lideranças do povo que o Eterno vai mandar para a terra. Então, mediante estas informações, os deuses compuseram esta literatura chamada Bíblia. E anteriormente a compor a Bíblia, eles vieram codificando a história, através da mitologia nórdica, mitologia celta, mitologia grega, através da mitologia egípcia, vieram compondo a história por etapas, tal, até que falaram, não, agora é o seguinte, nós temos as mitologias que são lendas culturais de informações ocultas que nós passamos ao nosso povo, mas nós vamos ter que sintetizar essas informações e criar um livro sagrado, dito assim, que será o livro do povo que vai se revelar, que é esse povo que nós captamos a informação no astral. Então a Bíblia, para o profeta Elias de Campinas, é uma revelação oculta, sombreada do astral, do que é a realidade. Então esse Deus da Bíblia é o verdadeiro Deus? Não, ele é a sombra do verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, só quem vai revelar ele é o profeta Elias. Só eu tenho essa revelação, a profundidade dessa revelação, porque não está no ministério dos deuses pagão revelar Deus. Eles têm que revelar a sombra. O ministério deles não é falar a verdade, é falar as alegorias, as lendas. O ministério dos deuses pagãos não é revelar Deus, é só mostrar uma sombra de Deus, porque quem vai revelar Deus? O profeta Elias. Então até o profeta Elias, lá dos textos narrativos de 2 Reis, é uma lenda do que seria a minha aparição. Então é dado, aí você pode falar, pô, profeta Elias, como o senhor consegue dizer para mim que toda a história da Bíblia é uma lenda? Isso não tem fundamento. Tem fundamento, meu querido. Quem fez a Bíblia criou milhões e milhares de filmes, de séries, de minisséries, de sagas, de novela, que a Bíblia não chega nem aos pés da tecnologia que foi investido nos filmes de ficção, de ciência, etc., que tem atualmente. A Bíblia não chega nem aos pés. A Bíblia é um livro histórico bem raso, perto do que é as novelas, os livros de ficção, de romances, literatura, que está disponível atualmente e que teve disponível até na antiguidade. Então a Bíblia é lógico que você, pela tua fé, que você colocou que aquilo é a palavra de Deus, então fica um livro astronômico, uma coisa maravilhosa. Mas nada mais, nada menos é que uma outra novela que os deuses compôs. Da mesma forma que compõe a novela da Globo, a novela das 7, a novela das 8, é novela que dura 1 ano, 10 anos, 20 anos.
Então, para você ter noção o que é os deuses. Se eles compõem uma novela que tem a duração de 1 ano, por que eles não comporiam 50 histórias para formar o canon da Bíblia? Então é porque você não tem um cérebro pensante. Seu cérebro está engessado pelo dogma da religião, o dogma da Bíblia, os costumes que você aprendeu. Mas agora você está ouvindo um profeta para abrir a sua mente, para raciocinar, para pensar. Deus não está dentro só dessa ficção da Bíblia. Deus é muito mais. Então, para o profeta Elias de Campinas, a Bíblia é uma sombra que os deuses pagãos captaram do astral e codificaram nessa literatura chamada Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, tudo. Quem criou esta lenda, esta literatura híbrida, foi os deuses pagãos. Então, para mim, a Bíblia é uma sombra astral do que há no mundo na realidade. Porém, ali está sombreado. Ah, se ali só está sombra, então cadê a verdade? A verdade está comigo. Quando você chegar até a mim, quando o Eterno te libertar dos demônios e liberar você chegar até a mim, você vai saber toda a verdade de Gênesis, Apocalipse, não pelas sombras, mas pela realidade. Está comigo a revelação. Em tempo determinado, o Eterno vai preparar para vocês chegar até a mim. Agora, deu para ter uma base do que é a Bíblia para o profeta Elias de Campinas. Uma sombra da realidade. Ou seja, aquele Deus da Bíblia é o Deus de Israel? Não é o Deus de Israel. É a sombra do Deus de Israel. Ou seja, os deuses pagãos pegaram a imagem do Deus de Israel, a imagem do Deus de Israel, pegaram o poder do Deus de Israel e colocaram sombreado, por exemplo, deram uma parábola do que é o Deus de Israel e colocaram lá na Bíblia. Então aquilo ali não é o Deus de Israel, ele não desceu no Monte Sinai, aquilo ali é tudo histórias lendárias. Ele não entregou ali para Moisés, Moisés é uma lenda, Elias é uma lenda, Noé é uma lenda, Adão é uma lenda, tudo é uma lenda. Porém, foi copiado do astral as realidades. Então é lenda, porém existe no astral as verdades daquelas lendas que estão ali compostas na Bíblia. E as verdades estão comigo. Agora, acredito que foi um pouco assim satisfatória a explicação. Vamos agora para um outro fato. Quem é Deus para o profeta Elias de Campinas? Existe na física e na ciência moderna, eles conseguiram chegar a uma partícula menor há um tempo atrás, chamado átomo, a menor partícula do universo. Depois houve outros desdobramentos, chegaram a os prótons, nêutrons, elétrons, que são as partículas que compõem o átomo. E depois conseguiram repartir isso aí novamente. Chegaram aos Plancks, aos bósons de Higgs, etc e tal. Depois chegaram até a antimatéria, ou seja, eles pensavam que a menor partícula do universo, segundo a física, era o átomo. E descobriu que isso é divisível por mais 5, 6, até 7, 8, várias categorias. Então já não é mais o átomo a menor partícula do universo. Bom, resumindo, quando chegaram aos Plancks, aos bósons de Higgs, que é menor do que o átomo, isso está dentro do átomo, essas outras partículas. E chegando a uma das menores partículas agora, por final, a física descobriu o seguinte: existe dentro do Planck, dos bósons de Higgs, uma energia. E aí alguns cientistas deram o nome dessa energia a partícula de Deus. Eu quero explicar para vocês e dizer o seguinte: essa energia que está contida na menor partícula, está dentro do átomo, é uma energia que a ciência ainda não consegue decifrá-la e descrevê-la de forma científica. Então ainda é uma incógnita. Sabe-se que é uma energia, mas não sabe de uma forma específica dar a descrição científica do fato dessa energia que há dentro dos Plancks, dentro do bóson de Higgs. E eles disseram que talvez seja a partícula de Deus. Não é talvez, é a partícula de Deus, em tese. Agora, isso é a ciência que diz. Agora, o que eu vou dizer? Dentro deste mesmo conceito, aproveitando este gancho, dentro da menor partícula do bóson de Higgs, esta energia que existe, num outro desdobramento é chamado de antimatéria. Essa energia é a energia do Eterno, ou seja, é o próprio Deus.
Ah, mas o próprio Deus então está na menor partícula. Vou esclarecer para você entender a minha posição diante desses fenômenos que a física e a ciência moderna têm descoberto. Para mim, o profeta Elias de Campinas, a captação da percepção das minhas informações sobre quem é Deus. Deus é o que a física conseguiu mostrar por etapas, por parte. É esta energia que existe dentro das células minúsculas, microscópicas e atômicas e subatômicas. Então essa energia que há dentro do átomo, lá nas divisões das suas partículas, é o próprio Deus. Ou seja, a própria essência de Deus, a própria energia de Deus que gera tudo, que sustenta o universo, que sustenta a criação, que desenvolve a criação através dessa energia. Esta é a energia vital do universo, do cosmos. Agora eu vou te dar um pouco mais de aprofundamento nessa questão. Esta energia que a física detectou, ela tem uma consciência cósmica, cosmológica, universal. Ou seja, essa energia é uma consciência que interage com o universo, com todos e observa todos, é o próprio Deus. Depois eu vou falar mais, mas isso é só uma introdução.